Olá pessoal, estamos de volta e hoje vamos tratar de uma passagem bastante polêmica, bastante discutida. Vira e volta, ela sempre ressurge com novos argumentos e novas defesas da parte de muitos cristãos. É a história que envolve o profeta Eliseu, duas ursas e 42 crianças. Eliseu, duas ursas e as 42 crianças. O assunto que trago hoje para pensarmos um pouco já foi analisado por mim de forma bastante extensa em um de meus textos que se encontra em minha página no Facebook, que leva o mesmo nome do meu canal, Desmascarando a Bíblia. Talvez eu venha até mudar o nome do canal porque já vi que tem um outro canal com o mesmo nome. Pois bem, hoje falaremos a questão das duas ursas, as 42 crianças e o profeta Eliseu. Essa história se encontra em 2 Reis, capítulo 2. Muitos cristãos afirmam que essa passagem é mal interpretada pela maioria das pessoas, sobretudo por ateus que só querem deturpar o que é dito pela Bíblia. Dizem eles que a palavra traduzida por crianças nas Bíblias estaria errada, pois esse termo deveria ser traduzido por rapazes ou, ou homens. O grande problema de cristãos é que eles, na ânsia de defenderem as atrocidades aprovadas por seu Deus, tentam de tudo que é maneira ajustar as passagens bíblicas àquilo que eles querem ver. Há cristãos que afirmam, por exemplo, que essas crianças não seriam crianças de fato, mas sim rapazes na idade de 28 anos, mais ou menos. Segundo eles, a palavra no hebraico presente nessa passagem é a mesma que a que for usada para Isaac, que teria 28 anos ou 30 anos. Salvo engano, também há uma passagem que menciona Jeremias e usa essa mesma palavra. Essa era a idade de um hebreu, que um hebreu era considerado rapaz maduro segundo a tradição judaica, dizem eles. Que um hebreu era considerado adulto entre seus 25 e 28 anos, dizem eles, né? Vejamos agora as minhas razões para dizer que essa história, antes de mais nada, é uma farsa. É um conto. Pensem comigo, vocês acham que ali eram mesmo pessoas adultas? Será mesmo que o termo para criança foi empregado e traduzido para a nossa língua de forma equivocada? Não, e provo que não. O contexto nos diz que aquelas 42 pessoas estavam zombando e caçoando do profeta e dizendo: sobe careca, sobe careca. Vocês acham que esse é o comportamento normal de 42 pessoas adultas? Você acha que 42 pessoas adultas, todas juntas, estariam se comportando como se fossem crianças? Vocês acham que tal comportamento condiz mais com o que as crianças em geral apresentam ou com o de adultos de 28 anos? Você acha que essas expressões sobe careca, é mais, seria mais conveniente de crianças estarem as pronunciando ou pessoas adultas com suas idades de 25 a 28 anos? Sobe careca são zoeiras que se encaixam mais no perfil de criança do que no de pessoas adultas. Vamos imaginar que você seja uma daquelas 42 crianças. O texto, na realidade, fala, se você prestar bem atenção, o texto fala que havia mais de 42 crianças.
Só que daquele grupo, parece que somente 42 passaram a caçoar desse profeta. Mas o texto indica que havia mais de 42 crianças. Ou adultos, como queiram. Você ficaria esperando, se você fosse uma dessas crianças, ou desses adultos, como os cristãos inventam que o termo queira dizer, você ficaria esperando sua vez de ser devorado ou morto por uma daquelas ursas? Você acha que tem sentido 42 pessoas adultas, como os crentes ou cristãos querem imaginar que fossem, ficariam todos em fila indiana esperando cada um a sua vez de ser devorado ou morto por duas ursas ferozes e violentas? Veja se tem sentido isso, você imaginar essa situação. Se coloque na situação. Você ficaria esperando ser morto por duas ursas? Ou você fugiria em disparada para um lugar seguro? Acredito que esta seria a sua opção, ou seu primeiro pensamento. Vejam como os cristãos são tendenciosos. Eles imaginam que houve uma perseguição contra Eliseu por aqueles rapazes ou crianças, coisa que o texto não diz e nem nos dá pista para isso. Alguns cristãos dizem que os rapazes ou aquelas crianças começaram a perseguir e, e que poderia causar um dano à integridade física de Eliseu. Aí por isso que Eliseu pediu para o Deus Jeová que interviesse naquela situação. Mas os cristãos, não param para pensar que criança e nem homem de 28 anos não ficariam parados para serem mortos por ursos. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Você note que o texto diz: então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Então existia um grupo maior de crianças ou de adultos, como que os cristãos, só que desse grupo de pequenos que o texto chama, foram 42 que as ursas atacaram e mataram. Quer dizer, havia mais crianças ou adultos além das 42. Entenderam? A palavra hebraica traduzida para pequenos nessa passagem aqui, aqui, a palavra hebraica traduzida aqui para pequenos, nessa parte da passagem, é esta aqui, literalmente, Yeladim. E diz respeito a alguém que está na infância. Essa palavra aqui, diz respeito a alguém que está na infância. Podem pesquisar. Lá no bom dicionário de português hebraico, ou procure na internet, vocês vão achar e podem conferir. Então subiu dali a Betel. Isso é o profeta. Subiu dali, daquele local em que estavam aquelas crianças, né? Zombando dele, e subiu a Betel. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos. Veja que aqui fala em rapazes pequenos. As traduções vão mudando os termos de acordo com as suas conforme as suas predileções, né? Vão falar de crianças, outros vão falar de rapazes, outros podem até falar de adultos. Então, esses rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, profeta, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo.
Agora, nessa outra parte, a palavra, nessa parte aqui, ó, do texto, a palavra para pequeno, no hebraico, é esta aqui, ó, ketanim. E quer dizer algo pequeno, diminuto ou que diminui. Ou seja, a tradução está correta. Não tem nada a ver com adultos de 28 anos. Se ela foi usada por Isaac, se para se referir a Isaac ou a Jeremias, que já eram no texto pessoas que não se encaixaram no perfil de crianças, o contexto nesse aqui e nem a palavra diz o contrário. Aqui estamos diante de crianças de fato. Os cristãos só querem uma desculpa para aceitar que aquilo que foi feito pelo profeta careca era algo aceitável. Tudo isso porque eles querem dar razão à suposta matança que Jeová ordenou a pedido de seu profeta. Eles querem dar motivos para não dizer que seu Deus é um criminoso cruel. Porque colocar 42 crianças numa cena dessa e vermos que foi esse Deus que mandou, foi esse Deus que ordenou que saísse do azul para matar essas crianças, é admitirmos que ele é um Deus cruel, sanguinário. E isso os cristãos não querem admitir, não querem aceitar. Nem ele, nem os judeus, né? Já ouvi também o seguinte argumento: os rapazes perseguiram e zombaram de Eliseu, porque sabiam que Elias havia subido aos céus no cavalo de fogo, ou numa carruagem de fogo, então estavam mangando de Eliseu para que ele fizesse o mesmo, que ele subisse, que ele subisse para o céu também, como o profeta Elias fez. Porém, esse argumento não é verdade, não é verdadeiro. E por que não é? Porque quando você vai ao texto, a passagem das ursas se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 2. Se você ler o capítulo 1, você encontra a passagem em que mostra o momento em que Elias sobe ao céu numa carruagem de fogo. Só quem sabia desse fato, de que Elias ia subir para os céus, é somente Eliseu e os outros profetas. O texto fala de filhos dos profetas. Mas ninguém sabia disso. Portanto, aqueles 42 crianças ou 42 garotos, ou como quer empurrar na tora os cristãos, 42 homens que não eram, que 42 homens não ficariam, mais de 42 homens não ficariam em conluio, juntos, como se fossem moleques, para zombar de um homem careca. Portanto, aqueles 42 garotos ou crianças jamais teriam como saber de que Elias tinha subido aos céus. Porque o texto mostra que essa subida de Elias se deu de forma secreta. Não foi uma coisa exposta para todos virem. Só quem viu foi Eliseu no momento. Nem os outros filhos de profetas viram. É tanto que depois, no texto, você observa, isso no capítulo 1 de 2 Reis, esses profetas, ou filhos de profetas, pedem a Eliseu para que eles procurem por Eliseu lá no monte, para ver se encontram ele. Pede para Eliseu para que eles procurem por Elias lá no monte, para ver se possam encontrá-lo. Então nem esses profetas viram a subida de Elias, porque estavam querendo procurar lá no monte, para ver se encontrava ele.
Então, a subida de Elias ao céu foi às escondidas, só quem o soube foram Eliseu e os filhos de profetas que o texto menciona. Ademais, as crianças usaram a expressão suba careca, porque o profeta assassino de Jeová de fato estava subindo. Não tem nada a ver, porque lá tá, o texto fala de sobe careca, dizer que essas crianças está se referindo à subida de Elias. Isso é mentira, isso não é verdade. O texto mostra que o caminho pelo qual andava o profeta era uma estrada íngreme, ou seja, era elevada, se tratava de uma subida. Por isso que as crianças diziam sobe careca, porque a estrada que ele estava passando era uma subida, era uma ladeira. Vejam, então subiu dali a Betel. Veja a expressão, o texto diz, então subiu dali a Betel. E subindo, vejam, subindo, ele pelo caminho, ou seja, o caminho era uma subida, era íngreme. Daí as crianças, quando viram o careca subindo pela estrada, dizem, careca, suba pela estrada. Não tem nada a ver a relação do suba com a suposta subida de Elias no carro de fogo para os céus. Esse fato é desconhecido às crianças. Então, esse argumento dos cristãos em afirmar, em fazer essa ilação é falsa. É apenas uma desculpa para, vamos dizer assim, inocentar o Deus Javé desse crime cruel que a Bíblia nos apresenta que ele foi partícipe, ou mandante. Os cristãos, infelizmente, são muito ruins em interpretação de textos, sobretudo aqueles que, que encontramos na Bíblia. Uma outra mentira desse texto é o fato de 42 pessoas adultas ou crianças querem zombar de alguém que era seguidor de Elias. Alguém que havia, por exemplo, mandado seca por 7 anos. E o mais perigoso, quem usaria zombar do seguidor do profeta que fez descer fogo do céu? Veja se tem cabimento isso. Pessoas adultas zombando de alguém que trouxe seca para aquela terra por 7 anos. Zombar de alguém que fez descer fogo do céu, por exemplo. Quem ia fazer isso? Você acha que pessoas adultas, sabendo a situação, ia correr esse risco? Veja que a situação, o contexto aponta claramente que aquelas 42 pessoas só poderiam ser crianças. Adultos jamais fariam isso. Agora, pode ser que crianças, por serem imaturas, zombassem, não é mesmo? Por desconhecerem o perigo, né? Ou a situação que poderia estar envolvida por se caçoar de um profeta do Deus Jeová. Então, por ser crianças, elas poderiam cometer esse erro grave. Grave no sentido que elas sofreriam uma consequência terrível, não que fosse grave chamar alguém de careca. Você mangaria ou zombaria, por exemplo, de Anderson Silva porque ele é careca? Você caçoaria de Mike Tyson por causa de sua careca ou de outros carecas valentões que nós encontramos? E o mais importante que os cristãos esquecem, ainda que fossem pessoas adultas, e sabemos que não são, pelo que já discutimos, nada se justificaria um Deus mandar duas ursas violentas para matarem pessoas pelo simples motivo de chamar seu servo de careca. Isso é motivo para alguém mandar matar crianças, ou mesmo adultos, 42 adultos? Você acha isso ser moralmente aceitável? Alegar que tais pessoas desrespeitaram seu servo
Não se justifica, posto que os babilônios teriam matado milhares de hebreus, estuprado hebreias, roubaram o templo do Deus hebreu que diz que morava lá, e nada ele fez contra essas pessoas. Por mais que diga que Babilônia depois foi destruída pelos persas, mas não foi por causa do Deus hebreu que aquilo aconteceu com os babilônios. Os romanos, por exemplo, fizeram a mesma coisa, colocaram no chão seu templo santo. Só deixaram um muro como lembrança para os hebreus. E estes fizeram o serviço completo. Né? Mataram até o filho de Javé, que era ele mesmo para alguns. Ou seja, maiores pecados que aquelas 42 crianças fizeram os babilônios e os romanos. E o Deus Javé nada fez contra esses povos. Quem teria cometido o maior pecado? Aquelas crianças ou esses acima mencionados? Javé aparece autorizando assassinatos e crimes porque ele é um Deus de guerra. Javé é um Deus ambientado numa cultura em que matar crianças era mais que normal. Estuprar mulheres era uma coisa mais que normal. Roubar a terra de outros povos e, e assumir para e tomá-las para si era a coisa mais normal que havia naquela época. Acordem, cristãos, para a realidade. A Bíblia é apenas um livro de contos. Lembrando que essa história mesmo das 42 crianças não passa de uma lenda, certo? Se ela aconteceu, o escritor a interpretou como sendo intervenção de um Deus. Por exemplo, pode ser que em um dado momento teve uma historinha lá entre os hebreus, uma lenda entre eles, que aconteceu de 42 crianças se aproximaram de uma mata e que de repente saíram ursos e saiu matando todos eles, perseguindo, matando todos eles. Esse seria o mais correto, né? De a ursa sair e sair matando um e outro, mas não que de uma só tacada duas ursas matariam 42 crianças, 42 crianças, né? Então pode ser que essas ursas, ou não duas ursas, mais que duas ursas, teriam atacado um grupo de crianças e matado essas crianças. Só que no folclore hebreu passou mais tarde essa lenda como que sendo de, de intervenção divina, porque tudo eles entendiam como a ação dos deuses. Então, quando alguém morria ou quando alguém sofria um acidente, eles atribuíam que era a ação dos deuses. Então, essa lenda pode ter adentrado nos contos bíblicos a partir, vamos dizer assim, de um fato real, mas que eles entenderam como que sendo uma intervenção dos deuses. No caso, como o texto é monoteísta, dizer que foi a intervenção do Deus hebreu que mandou aquelas ursas matarem aquelas crianças. Mas pode ter sido que um grupo de crianças, ou algo do tipo, ou não 42 crianças, mas duas ou três crianças, tenham se aproximado de um bosque qualquer e tenham sido mortos por ursas. Entendeu? É isso aí, pessoal. Dê seu like ou seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.